Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui hoje mais uma vez para a gente celebrar a nossa Santa Ceia, a Santa Ceia que o Senhor Jesus Cristo tanto nos ordena a fazer até que Ele voltasse. Então nós hoje, eu tenho certeza que você já está preparado aí também para que posteriormente nós venhamos consagrar aí os nossos elementos da Santa Ceia. E daqui a pouquinho, depois de uma palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado, a gente vai viver o momento de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero contar com você nessa, né? Para que tudo isso dê certo, nós não conseguimos fazer absolutamente nada nessa noite sem orar. Nós precisamos orar. Quanto mais nós orarmos durante o dia ou qualquer momento da sua vida, você pode orar, que vale a pena. A oração, ela tem poder no Senhor Jesus. A oração, ela tem poder para que as nossas vidas sejam transformadas e para que a gente consiga o suporte necessário para nos manter firmes aí na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te entregamos mais essa noite, te entregamos mais essa comunhão de Santa Ceia. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e, acima de todas as coisas, nos transforme com a Tua palavra, Senhor Deus. Essa palavra que hoje verdadeiramente vai ser lançada no nosso coração, ser plantada, ó Deus, como semente, e que nós possamos nos valer dela para frutificar para o Teu reino. Seja o Senhor dessa noite, cuide de todos nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Querido irmão, eu quero te dizer que antes da gente começar a nossa ministração, hoje eu já vou dar aqui alguns avisos, né? Na verdade, basicamente dois. O primeiro é que nós vamos voltar com as nossas atividades no templo, na rua Doutor Cassiano 260, no dia 16/5 agora, ou seja, terceira semana de maio agora, 16/5, estaremos de volta com as nossas atividades aqui no templo. Claro e evidente, nós vamos estar nos valendo de todo aquele ritual, né, de responsabilidade contra o coronavírus. Nós teremos aqui dois totens espalhados aqui. Na verdade, vão estar na porta ali para que você venha usar o álcool gel. Nós vamos distribuir as máscaras, que são as máscaras personalizadas da igreja, né? Nós vamos dar uma máscara para cada um de vocês. E, claro, também nós vamos deixar aqui as cadeiras, né, com a separação necessária para que nós todos estejamos protegidos aí com relação aí ao coronavírus. E não só com relação ao coronavírus, mas mostrando para toda a sociedade que nós temos a responsabilidade de ação contra essa contaminação aí. Ainda que porventura sejamos aí visitados por qualquer fiscalização, é claro e evidente que nós não queremos ser surpreendidos por absolutamente nada. Por isso, não só pela responsabilidade sanitária, nós também temos a responsabilidade legal, para a gente não dar motivo para absolutamente ninguém nos dar dor de cabeça depois. Amém? Então as nossas atividades elas vão voltar, reiniciar, né? Depois de 1 ano e quase 4 meses aí, a gente vai voltar no dia 16/5. Amém? A última reunião nossa foi 16/3/2020. Olha para você ver que coisa. 17/3/2020. Estamos aí de novo, vamos voltar com toda alegria, vamos fazer uma celebração do Senhor, vamos estar aí, eu quero que você venha com muita satisfação, com muita motivação, porque em nome de Jesus estaremos aí de novo, reunidos para mais uma vez adorar o Senhor, juntos, né, aqui no templo. Amém? O outro aviso é que os participantes do louvor, fiquem atentos aí, fiquem de olho aí no grupo que nós vamos lançar aí a convocação para que nós tenhamos aí, já nessa semana agora, uma reunião, e nessa reunião nós vamos, além de
ministrar uma rápida palavra para vocês. A gente vai se consagrar ao Senhor e a gente vai também limpar os instrumentos, preparar toda a questão do som da igreja para que nós possamos aí ter um retorno também abençoado com relação a essa parte do louvor. Amém? Nós temos também aí o retorno da Sarinha na dança, né? Todos nós veremos a Sarinha estar conosco aí na dança. Isso para nós é um momento de regozijo bastante grande, né? Então, para a honra e glória de Jesus Cristo, estamos voltando com a presença da Sara e do Herbert também. Isso é muito, muito, muito bacana, muito regozijante para todos nós. Amém? Com relação à palavra de hoje, né? Nós vamos falar, o tema da nossa mensagem é quando a sabedoria faz toda a diferença. Quando a sabedoria faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, né? O que é sabedoria para mim e para você, né? Então, a gente vai pegar o texto de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25, nós vamos ler dos versos 23 até o 26 e depois do 32 até o 34, ok? 1 Samuel, capítulo 25, aguardo você. Primeira Samuel, capítulo 25, versos 23 até o 26. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, de rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Isso é a voz de Abigail para Davi, né? Agora nós vamos pegar o verso 32 até o 34 e a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Olha para você ver que coisa. Nós conhecemos muito bem essa história, irmão, e sabemos quem era Nabal, marido de Abigail, um homem completamente insensato. O significado do nome dele era tolo, né? Ou insensato para muitos. Um homem que tinha um temperamento extremamente horrível, um homem colérico, um homem extremamente tosco, sem educação, um homem que não tinha nenhuma polidez no seu tratamento. Então, dessa forma, ele, quando estava tosqueando as ovelhas, recebeu de Davi, enviados de Davi, alguns servos que lhe pediram comida, e ele foi mesquinho, né? E não deu comida, ainda amaldiçoou e ainda xingou o rei, né? Isso chegou aos ouvidos do rei. O rei então ficou muito chateado com aquele tipo de coisa, e então ele montou ali um pequeno exército para ir ao encontro de Nabal e exterminar, não só ele, mas tudo aquilo que era dele, do sexo masculino. Aí entra animais também, viu, gente? Ele mata animais, mata os homens, os servos, mata todo mundo, né? Só
salva as mulheres e as crianças, eu acho que as crianças meninas, que até os meninos pequenininhos vão embora. Quando Deus dava a ordem para matar, aí chegava e aniquilava, era todo mundo, era a raça toda. Mas nesse caso de Davi, que era uma vamos dizer assim, uma vingança, não uma vingança, né, mas um castigo, né, com um nível de severidade maior, esse caso ele ia simplesmente exterminar os machos, né, de toda aquela, de Nabal e de toda a sua casa, vamos dizer dessa forma, né. Mas muito bem, vamos falar hoje então de que quando é que a sabedoria faz toda a diferença na nossa vida, né? Vejam vocês que Abigail, ela quando percebeu que a situação do marido dela ia se dar de uma forma muito ruim, né? Ou seja, ia haver um derramamento de sangue ali, né? O que ela faz? Ela vai ao encontro de Davi, né? A Bíblia fala que ela separa alguns presentes, né? E vai ao encontro de Davi para poder interromper a caminhada, né, de Davi até no meio do caminho, para que ele não conclua essa tarefa para a qual ele se designou, né? Davi, ele estava preparado para exterminar toda aquela geração, e a esposa de Nabal, que já o conhecia, sabia que ele era insensato, chegou lá e com toda a sabedoria pede desculpas para o marido, né? E quando ela pede desculpas para o marido, Davi percebe que aquele pedido de desculpa, ele veio não só para trazer, vamos dizer assim, justiça, né, na vida dos servos de Nabal, né, mas veio também trazer justiça na vida de Davi. Ele ia derramar muito sangue inocente ali, né? Então veja que a sabedoria daquela mulher, ela livra os dois lados, né? Ela livra o lado dela, de Nabal, na verdade, e ela livra o lado de Davi também, que já evitaria mais uma bobagem que ele ia fazer na vida, que é derramar sangue inocente, simplesmente para dar um castigo a uma pessoa. Fato é que Deus, ele gosta tanto dessa escolha pela sabedoria da Abigail, que ele resolve exterminar. O próprio Deus mata o Nabal, né, sem que houvesse nenhum outro derramamento de sangue por parte dos seus servos, ou de qualquer outro, dos seus animais, ou de qualquer outra coisa que estivesse ali na sua casa. Então o próprio Deus se encarrega de cuidar disso, até mesmo para o próprio Davi, e dá livramento, passa a dar livramento para a própria Abigail, né? O que isso quer dizer para mim e para você? Que lição eu e você tiramos dessa questão de ser aí uma utilização da sabedoria, né? Qual é a lição? Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, gente. Aí, pronto. Qual é a lição que nós tiramos disso, né? Com relação a essa atitude de sabedoria da Abigail. Na verdade, se eu puder sugerir alguma coisa para vocês, eu faço isso. Eu gostaria que vocês também, se quiserem fazer, fica muito bom. Toda vez que vocês estiverem orando, a gente sempre ora, né? Ora pela vida das pessoas, ora pela cura, ora pelo livramento, ora para a gente conseguir alguma coisa. Então ore para que Deus nos dê sabedoria, né? Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, porque daqui a pouquinho nós vamos falar o que a sabedoria significa na minha vida e na sua vida, né? Então quando a gente ora pedindo sabedoria, Deus dá. Veja você que Salomão, né, pediu sabedoria para Deus. Quando Deus deu, meu Deus, fez toda a diferença na vida de Salomão, né? Então é por isso que a sabedoria faz toda a diferença nas nossas vidas. Curioso é que sabedoria, ser sábio, não é a mesma coisa que ser estudado demais, né? Ser sábio não é a mesma coisa que ser inteligente demais, né? E eu dou aqui alguns exemplos, né? Se você pegar aí alguns
algumas pessoas que são assim extremamente, digamos que conceituados, né, na sociedade, são pessoas que eles ficam o tempo inteiro estudando, viram doutores, donos daquele assunto, fazem pesquisas, escrevem livros a respeito, mas podem ser às vezes tudo isso, mas não necessariamente são sábios, né? Hoje meninos aí e meninas, esses meninos mais novos aí, esses meninos têm um nível de inteligência fantástico, mas não necessariamente esse nível de inteligência. O que é ser inteligente? Ser inteligente é a capacidade de dar resposta rápida para algumas questões da sua vida, né? Isso é ser inteligente, né? E principalmente quando a questão é nova, né? Porque quando você tem muita experiência, você costuma dar respostas rápidas para certas situações, e aí é baseado na experiência. Mas quando a situação é nova e você dá uma resposta rápida para ela, automaticamente você está sendo inteligente. E aí, isso acontece muito com esses meninos mais novos. Eles têm um nível de resposta intuitivo bastante alto. Os meninos são muito bons, muito ágeis para responder, pensam rápido, mas não necessariamente têm sabedoria, né? Então existe aí a necessidade de se adquirir sabedoria, né? Embora se seja estudado demais, embora seja inteligente demais, né? Se não tiver sabedoria, não vai fazer tanta diferença assim na vida, né? Eu me lembro muito bem, e aí eu conto para vocês aqui um caso. Meu tio, que mora na roça, 96 anos de idade hoje ele tem, mas assim, tudo que nós aprendemos que não era para aprender em escola na nossa época que estudávamos, né? Nós aprendemos com o meu pai, com a minha mãe e com esse tio, né? E olha que ele nem nunca foi na escola, né? E tudo que ele ensinou para nós eram exatamente as mesmas coisas que Deus tem falado conosco até hoje. Como devemos ser honestos, como devemos ser verdadeiros, como devemos falar sempre a verdade, como devemos usar sempre a boa justiça, né? Como devemos fazer as coisas para que Deus se agrade de nós, né? Isso tudo meu tio ensinou, e isso a gente sabe que é sabedoria, porque ele teve uma vida, embora agora com seus 96 anos de idade, durante toda a vida dele a gente o acompanhou, e ele sempre teve uma vida muito boa, uma vida regalada, né? Não, eu não estou te falando de dinheiro, não, mas ele tinha muitos mantimentos no paiol, nas tuias, né? Ele era uma pessoa que tinha muitos animais, né? Então, assim, uma pessoa que viveu uma vida, até hoje vive uma vida bem regalada. Mas por quê? Porque tem sabedoria. E olha que não sabe escrever o A, né? Não sabe escrever o A. Então, ser estudado ou ser inteligente, nada a ver com sabedoria, né? O curioso é que muitas vezes a gente pode passar por alguns testes nas nossas vidas, né? Vejam vocês que se a gente esbarrar com uma pessoa que tem um comportamento e um temperamento igual aquele de Nabal, uma pessoa bruta, uma pessoa que dentro de casa é aquela pessoa que não tem nenhuma educação para tratar com a gente, uma pessoa que falta com respeito na fala, uma pessoa que a língua não consegue segurar as coisas que o coração está pensando e automaticamente começa a falar muita coisa, né? Essas pessoas que são desse jeito, que tem esse temperamento explosivo, que tem um temperamento de, costuma falar assim, não leva desaforo para casa, né? Essas pessoas, elas costumam testar muito a nossa sabedoria, elas costumam testar muito a nossa condição de usar a sabedoria que Deus nos dá, né? Aí você pergunta para mim assim, mas Deus nos dá sabedoria? Deus nos dá sabedoria, basta você pedir. E aí é claro e evidente, não precisa você pedir, ficar de braço cruzado, esperando a sabedoria entrar em você, não. Você tem que pedir e fazer também a sua parte. Nós vimos isso na última ministração que foi dada aqui na quarta-feira, né? A gente recebe de Deus a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Então, quando a gente pega alguém que tem um comportamento colérico, temperamento ruim, né? Um temperamento grosso,
igual aquele Nabal, é um grande momento para nós testarmos a nossa sabedoria e saber como é que age com uma pessoa dessa, né? Hoje em dia os homens estão muito intolerantes, né? A maldade aflora nos homens hoje com uma facilidade enorme, né? Você vê muito isso no trânsito, você vê muito isso aí, até mesmo quando um bandido resolve praticar um crime, ele vem com uma violência muito grande. Claro que a gente sabe que isso aí é na tentativa de amedrontar e pegar você de surpresa para que você nem tenha nenhuma reação, mas é exatamente isso mesmo, eles vêm com uma violência muito grande, essa intolerância. Se a gente não tiver sabedoria nesse horário, nessa hora que isso está acontecendo, a gente então pode sucumbir, né? A gente vive necessidades às vezes de que está vendo o ser humano, né, com uma necessidade de vingança muito grande, né? Hoje eu estava, ontem eu estava ouvindo o noticiário na Rádio Itatiaia e eu estava vendo o repórter comentar que teve um dos bandidos aí que não teve sucesso no seu crime, mas ele foi pegado pelos populares, quase que foi linchado. Irmãos, a população já não está aguentando mais grosseria, ser atacada. A população é atacada por políticos, a população é atacada pelos bandidos, a população é atacada pelos preços altos, a população é atacada por uma série de coisas que está fazendo com que ela perca a paciência, né? Então, onde ela puder se vingar, ela vai tentar fazer vingança com as próprias mãos. E a palavra não nos orienta a fazer dessa forma. A palavra nos orienta a deixar com que Deus faça a vingança dele, né? E aí a gente vê que essa maldade, esse comportamento errado das pessoas testam o tempo inteiro a nossa sabedoria, né? Situações de pressão com necessidade de decisão rápida e correta, né? Nós vivemos muito isso, né? Vivemos muitas situações ultimamente aí que nós precisamos tomar decisões rápidas e que essas decisões sejam corretas, porque se você não tiver sabedoria na hora, irmão, você vai tomar decisão que vai complicar a sua vida, você vai tomar decisão que não vai te levar para bons lugares, né? Você vai tomar decisão que, embora seja rápida, aí depois você vai ficar falando assim: oh, eu estou tão arrependido de ter tomado essa decisão, eu não pensei na hora. Falta de sabedoria, né? Pastora Sandra, ela fala um negócio que eu acho muito bacana na fala dela, que é quando ela diz o seguinte, ela fala assim: olha, que bom se você não tiver motivos para se arrepender das coisas que você faz, né? É porque se você não tem motivo para se arrepender das coisas que você faz, é porque você, teoricamente, tomou a decisão acertada, né? E então isso é muito bacana. Então procure sempre tomar decisões acertadas, ainda que sejam decisões rápidas, decisões de situação de pressão, mas que sejam sempre decisões acertadas. Ah, pastor, mas eu não consigo, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão sem pensar, eu faço besteira. É verdade, mas é porque o seu pensamento fica mais focado na maldade do que na palavra do Senhor. A partir do momento que você começar a aprender pensar com a cabeça de Jesus Cristo, automaticamente tudo que você fizer vai sair, ainda que seja na pressão, ainda que seja rápido, vai sair da maneira correta. Mas primeiro, a necessidade de praticar. Primeiro, a necessidade de aprender a pensar com a cabeça de Jesus Cristo. Ele, sim, tem toda a sabedoria para que possa repassar para todos nós. Não é verdade? Então, Deus, quando a gente enfrenta aí casos, né, de pressão, casos de pessoas que são grossas, sem educação e que solicitam de nós a necessidade de usar sabedoria, nós sabemos que Deus, ele nos ajuda para esses casos e ele nos orienta na Bíblia a sermos sábios o tempo inteiro. Ele nos mostra, né, com várias passagens bíblicas, né, quais são os benefícios que a sabedoria nos traz, né? Então, eu queria mostrar isso para você nessa noite. A primeira coisa que eu já disse aqui, eu continuo dizendo, e eu faço isso, gostaria que você fizesse. Toda vez que você estiver orando, peça a Deus sabedoria para que você consiga agir,
Independente de qualquer que seja a situação que você está enfrentando, peça a Deus sabedoria. Se às vezes na sua casa tem uma pessoa colérica, uma pessoa que demanda de você um nível de paciência maior, peça a Deus sabedoria, né? Se você no seu trabalho, na sua escola, passa por situações de pressão, com necessidade de decisão rápida, peça a Deus sabedoria, né? Então, Deus ele está pronto a nos dar sabedoria. Claro que para que Ele possa fazer isso, é claro que nós temos que conhecer cada dia mais a palavra dEle, porque Ele vai plantar a sua palavra no nosso coração e vai fazer com que nós tenhamos todos os dias sabedoria com aquilo que nós estamos aprendendo, né? Então, eu queria que você começasse a pensar, por que então ter sabedoria, né? Lá em Eclesiastes 7:11, a palavra do Senhor, ela fala que a sabedoria é tão boa quanto uma valiosa herança, não é verdade? E ter uma sabedoria tão valiosa quanto uma herança, isso nos remete àquela pregação que nós fizemos recentemente aí, que fala que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Mas co-herdeiro de quê mesmo? De tudo aquilo que Deus tem para nós, né? A herança de quem? Do Pai. Que Pai? Deus. Então, se nós achamos que essa herança que vem do Pai, ela é boa, né? Quando a gente tem sabedoria, a palavra do Senhor lá em Eclesiastes 7:11, ela compara que essa sabedoria, ela é tão boa quanto essa herança. Olha para você ver que bacana. Então, se nós temos sabedoria, se você pegar o livro ali de 1 Reis, você vai ver que Salomão, ele era visitado pelos outros reis todos da terra. Por quê? Eles vinham se aconselhar com Salomão, faziam viagens longas para poder se aconselhar com Salomão, porque eles queriam se valer daquela sabedoria toda que Salomão tinha. Então veja só, quem tem sabedoria tem destaque, quem tem sabedoria tem poder, né? Poder de quê, pastor? Você tem o poder de preservar vidas, né? Ou seja, se você é sábio, você tem poder de preservar a sua vida, irmão, né? Tolo é aquele que acha que tem que enfrentar todas as situações, né? Por exemplo, a gente chega aí, não, eu quero mostrar para você que eu sou corajoso, aí eu chego e fico fazendo essas atividades de aventura aí, bungee jump, aqueles negócios de pular de parapente aí nas pedras altas aí, aquelas escaladas, irmão, sem nada, sem nenhuma corda, sem nada, naquelas pedras íngremes que a gente vê, né? Então a gente vê esse tipo de coisa acontecer e a gente fala assim, puxa vida, a pessoa está faltando sabedoria em me arriscar a vida daquele jeito, né? E a gente vê que acontece acidente, irmãos. Eu tenho um colega que uma vez despencou de uma pedra muito grande lá em Governador Valadares, aquela pedra mais alta que tem em Governador Valadares. Ele foi pular de quem? Como é que chama o trem? Parapente, né? E aí ele deu o salto de parapente lá e tal, e aí o relógio dele parou de funcionar, né? O relógio que a gente chama de altímetro, e ele tem, essas pessoas eles usam um relógio que fica medindo aí a corrente de ar quente, né? Que faz com que aquele paraquedas quadrado, né? E faz com que ele fique voando ali e tal, né? E aí, enquanto tem ar quente, né? Que é um bolsão, eles vão naquela corrente de ar quente, aí eles ficam se sustentando no ar. Se acabar aquela corrente de ar, eles caem, né? E ele estava contando para nós, ele conseguiu sobreviver a um gravíssimo acidente. Ele estava contando para nós que ele estava voando lá e o relógio dele, que mede essa corrente de ar, quebrou. E aí ele pensou de uma forma extremamente errada, que ele ficou olhando então para quem? Para o urubu. O urubu, ele tem o voo dele, você vê que o urubu quando está voando, ele não bate a asa, ele fica sempre de asa aberta, né? Por quê? Porque ele também aproveita a corrente de ar quente, né? Só que quando a corrente de ar quente acaba, o urubu bate a asa e vai embora. E ele estava olhando o urubu e ele ia seguindo o urubu. Só que o urubu saiu da corrente de ar e bateu asa e foi embora. E aí a corrente de ar acabou. E a corrente de ar acabou, esse menino vai e caiu, despencou. E ele vem despencando, rolando numa pedra lá e tal. Quer dizer, o que faltou para ele? Sabedoria.
Se ele tivesse sabedoria, ele teria preservado as suas feridas, ele não teria se ferido, não teria se machucado gravemente, porque viu que o reloginho dele quebrou, volta, né? Volta e vai consertar primeiro aquele equipamento, porque aquele equipamento que não funciona, põe a vida dele em risco. Faltou sabedoria, né? E aí, Senhor, o que a gente fala nesse momento? Eu falava para ele, filho, você tem que botar na sua cabeça que você tem que se valer daquilo que você tem na mão como ferramenta. O urubu não é ferramenta para você, né? Então, a gente conversou muito com ele e ele falou que dali para lá, depois ele parou de andar, de voar de parapente, né? Ele ficou bem de novo, voltou depois de várias fraturas no corpo, costela, perna, uma série de coisas. Ele voltou a ficar normal, né? Graças a Deus, mas ele também abandonou essa atividade, porque é algo que gera risco para ele. E aí, um homem com família, 2 filhos e tudo mais, se não tivesse sabedoria, talvez ele hoje não estivesse aqui, nem para poder participar, né, de qualquer coisa desse mundo, né? Lá em Eclesiastes 7,12, a palavra do Senhor fala que sabedoria tem o poder de preservar a vida de quem a possui. Não, isso aí eu já expliquei agora. Eclesiastes 9,18 fala que a sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra, né? Por que será que a sabedoria é melhor e mais poderosa que qualquer arma de guerra? Veja você, se você pegar o livro lá e ler como é que foi o reinado de Salomão, durante todo o reinado dele, não teve um momento de guerra. E foi o homem mais sábio que existe até hoje. A Bíblia fala que não teve ninguém hoje que tivesse o mesmo nível de sabedoria de Salomão, né? Salomão conhecia de todas as áreas, engenharia, botânica, biologia, tudo que você falar, Salomão conhecia, né? E, no entanto, não precisou de levantar ou dar uma espadada em ninguém, derramar nenhum sangue de ninguém. Por quê? A sabedoria é melhor e mais poderosa. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 18. É mais poderosa do que qualquer arma de guerra, né? Então, irmão, a gente vê que Deus, ele nos dá orientação na Bíblia para que nós cada vez mais nos apoderemos da sabedoria que ele tem, né? Nos apoderemos da sabedoria que ele pode nos dar, que ele pode nos ensinar, né? Então, para que a gente aprenda isso, basta a gente conhecer o conteúdo da palavra. Basta você estar o tempo inteiro aqui buscando a palavra, né? E se você tem aquele temperamento forte igual o do Nabal, né? Aquele temperamento que te faz ser aquela pessoa estourada, explosiva, grossa, peça a Deus que ele te dá sabedoria até para controlar isso, né? E você se torna uma pessoa sábia diante de outras pessoas, né? Lá em Eclesiastes capítulo 10, a palavra do Senhor nos fala que quem tem sabedoria consegue produzir muito mais. Lá fala o seguinte, que quando você está com um machado cego, né, você corta, você produz pouco durante o dia e se cansa muito, né? Na verdade, quando você tem sabedoria, você vai lá simplesmente afia o machado. Quando você afia o machado, você trabalha com muito mais facilidade e produz muito mais, né? Então a sabedoria, irmão, ela te ajuda a afiar o machado todos os dias para que você consiga produzir muito mais com muito menos esforço. Isso é muito bacana. Vem de quem? Vem de Deus, irmão, né? Ele te ajuda a afiar o machado todos os dias, né? Para que você possa aprender a lidar com as dificuldades da vida, né? E possa conseguir produzir muito mais, né? Lá em Eclesiastes 9,16 fala que melhor é ter sabedoria do que ter poder. A gente está vendo isso aí, né, irmão? Muitos são os políticos, né? Que hoje eles ficam tentando cada vez mais ter poder, eles ficam tentando cada vez mais mostrar para o outro que ele é mais poderoso, né? E aí fica aí essa briga das nações, aí um querendo ameaçar o outro. Eu tenho esse tipo de coisa, eu tenho outro tipo de coisa, eu posso simplesmente apertar um botão aqui, sai um monte de míssil nuclear aqui, vai lá e destrói suas cidades aí, e eles ficam tentando mostrar que tem poder, mas sabedoria mesmo? Nenhuma. Porque se tivesse sabedoria não precisava nem ter arma, não
nuclear. Nós vimos aqui agora recentemente algumas falas assim, né? Então, nós temos que entender, irmão, que quem tem sabedoria não necessariamente precisa ter poder, mas geralmente quem tem sabedoria tem poder, porque consegue agir diante das várias situações e acaba chamando a atenção de muitas outras pessoas que querem aprender com aquilo que você sabe, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina, lá em Provérbios capítulo 4, versos 5 e 7, fala que nós temos que buscar a sabedoria nos ensinamentos da Bíblia, né? E Deus, ele, cada vez que você lê a palavra do Senhor, você vai entendendo por que os homens todas as narrativas que estão aqui na Bíblia, vão fazendo com que as pessoas tenham, digamos que, algum sucesso, os escolhidos de Deus tenham um certo sucesso, né, nas suas decisões, nas suas escolhas. Quando eles não têm sucesso é porque faltou para eles sabedoria, né? Por exemplo, Moisés ele não entrou na terra prometida, porque faltou sabedoria, né? Em utilizar aquele comando que Deus havia pedido para que ele desse, né? Deus deu para ele o comando, vai lá e toca na pedra, né? Aí dela vai jorrar água para poder matar a sede das pessoas. E aí Moisés chega lá e bate naquela pedra com toda a violência, né? Deus então não gosta dessa falta de sabedoria, né? Várias e várias são situações. O próprio Nabal, né? Outras pessoas também tiveram várias situações aí que não tiveram sabedoria para agir, e aí Deus então não gosta, já mostrou para nós na própria palavra que ele não gosta de pessoas que não conseguem agir com sabedoria. Ao contrário, por exemplo, se você pegar José, né? José é um homem extremamente perseverante em tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor, né? Ele usou uma sabedoria bastante grande em toda a sua vida, ainda quando ele estava no calabouço, né? Aquele homem, ele usou muito a sua sabedoria. Então, quando José usa da sua sabedoria, automaticamente Deus o pega e vai abençoando José, né? Por quê, irmão? Porque, assim como a própria Abigail, né? Quem tem sabedoria sabe que se torna um pacificador, né? Eu falei aqui que Salomão não derramou sangue, porque a sabedoria faz com que a gente consiga lidar com as situações que teoricamente nos levaria para a guerra, né? A gente, com sabedoria, a gente consegue lidar com essas situações sem ter que partir para a guerra. Nós podemos ser homens completamente pacificadores se nós formos sábios, né? Então, esse tipo de situação esses tipos de situações, quando a gente usa a sabedoria, a gente acaba mostrando que a sabedoria, ela, na verdade, ela não deixa a guerra acontecer. Não é verdade? Então, a gente tem que pensar dessa forma. A sabedoria nos faz agir com a justiça ensinada por Deus. Veja você que quando Abigail entra na frente de Davi, ele estava indo para provocar algo bastante ruim na vida de Nabal e de todos os seus servos, mas aí automaticamente essa fala com muita sabedoria de Abigail leva para a vida dela e para a vida dela e para a vida dos servos e para a vida de Davi a justiça de Deus. Porque Davi, igual eu falei, ele não derrama sangue inocente. Quando ele ouve as palavras daquela mulher, ela acaba sendo poupada, os servos de Nabal acabam sendo poupados por essa sabedoria, né, que veio trazer essa justiça. E o próprio Deus fez a sua justiça na vida de Nabal, né? Então, quando isso acontece, irmão, nós temos que entender que a sabedoria, ela traz para mim e para você, a sabedoria aprendida aqui na palavra do Senhor, ela traz para mim e para você a questão da gente saber que a justiça, ela anda conosco, né? Então, se nós conseguimos usar a sabedoria, que bacana, como é bom, né? Como é bom, porque sabedoria traz justiça. E aí, por último, a sabedoria, aí sim, quem é sábio acaba sendo inteligente, né?
Porque se você toma decisões em situações de pressão e toma as decisões corretas, você está tomando decisões inteligentes. Mas é claro e evidente que eu falei aqui também que quando você usa a sabedoria e sabe usar a sabedoria, porque você já não está pensando mais com a sua cabeça, mas está pensando com a cabeça de Cristo. E aí você consegue tomar decisões com sabedoria, decisões inteligentes, porque o próprio Cristo te mostrou na palavra como que são as decisões que agradam ao nosso Deus, né? Quem é sábio também é prudente, irmão. Não vai chegando e fazendo as coisas de forma atabalhoada, não vai chegando e fazendo as coisas de forma largada. Quem é sábio consegue antes planejar, quem é sábio consegue antes organizar, quem é sábio consegue antes antever até alguns problemas, algumas consequências de algumas decisões que se vai tomar. Então, se consegue antever, aí a pessoa sábia às vezes nem toma aquela decisão, tá certo? Por quê? Porque ela é prudente, ela aprende a ser prudente, né? Então, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Palavra de sabedoria para todos nós nessa noite. Palavra de sabedoria para a gente poder aprender a agir nos tempos de hoje, vivendo com pessoas morrendo aqui, morrendo ali, morrendo lá, morrendo aqui muito pertinho, morrendo aqui atrás. Então tem gente que morre pertinho de nós, parentes nós estão morrendo, mas nós temos que ter sabedoria nesse tempo que nós estamos vivendo atualmente, não só nesse tempo, mas em toda a nossa vida. Então, portanto, na sua oração, peça sabedoria para Deus, porque ao pedir sabedoria para Deus, automaticamente a gente vai saber que Ele está conosco e nos ajuda a decidir todas as coisas que nós precisamos decidir. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Fiquemos então com essa palavra de sabedoria nessa noite e que nós possamos sempre ser sábios, né? Que eu e você possamos ser sábios para que nós consigamos então ter uma vida regalada no Senhor Jesus. Amém? Então, pega agora os elementos da Santa Ceia. Nós vamos então consagrar agora os elementos da Santa Ceia, entregando ao nosso Deus essa palavra maravilhosa de ensinamento para nós nessa noite e já aproveitando, fazendo a oração de consagração dos elementos da Santa Ceia. Eu vou dar um tempinho para você pegar aí na sua mesinha, o pão, o vinho, para que nós possamos consagrar ao nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu espero que você já esteja aí com os elementos nas mãos. E aqui estão os nossos elementos. E gostaria que você agora estivesse com eles nas mãos, porque nós vamos consagrar tudo aquilo que nós vimos essa noite, aprendemos nessa noite, juntamente com esses elementos. Porque o suporte para a gente aprender a sabedoria, a cabeça que vai trazer sabedoria para as nossas cabeças, é a mesma cabeça de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos ter comunhão com Jesus Cristo. Não adianta você querer ter a sabedoria de Jesus Cristo se você não tiver comunhão com Ele. Então nós precisamos ter comunhão com Jesus Cristo, para que nós possamos também herdar a mesma sabedoria que Ele teve, sempre tem, para poder a gente ter suporte, ser ajudado nessa caminhada de cristão que nós somos. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos ao Senhor esses elementos da Santa Ceia. Ó Deus, elementos que quando o Senhor Deus estiverem em nós, é claro que vão fazer uma transformação espiritual bastante grande, porque vão nos ensinar, ó Deus, a pensar com a cabeça de Jesus Cristo. Vão nos ajudar, Senhor Deus, a tomar decisões corretas para que a gente se arrependa menos. Vão nos ajudar, Senhor Deus, a fazer com que a gente não precise de participar de guerra nenhuma, mas que a gente sempre participe de coisas com muita paz, porque seremos pacificadores. Deus, em nome de Jesus Cristo, a sua palavra de hoje, ela veio nos trazer alento, alegria, ó Deus, porque a coisa que nós vamos sempre pedir ao Senhor a partir de agora é sabedoria, para que nós consigamos agir da forma que agrada ao Senhor, em todas as situações que nós estivermos vivendo. Deus, em nome de Jesus Cristo, recebe, Senhor Deus, esses elementos da Santa Ceia, elementos esses, ó Deus, que vão fazer com que cada dia mais nós tenhamos comunhão com o nosso Senhor Jesus.
Deus, nós consagramos ao Senhor este pão. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, um pão que nos alimenta, um pão que nos dá vida, um pão que vai fazer com que nós tenhamos cada dia mais, ó Deus, a condição de sermos alimentados espiritualmente, mas pelo Teu Santo Espírito, sim, Senhor Deus, aquele que verdadeiramente vai nos ajudar em todas as decisões, fazendo com que nós possamos estar preparados para herdar o reino dos céus. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos, Senhor Deus, o elemento, Senhor Deus, o vinho, para que nessa noite, Senhor Deus, ele venha se misturar ao nosso sangue, Senhor Deus, porque aqui ele simboliza o sangue de Jesus Cristo, e que esse sangue de Jesus Cristo se misture ao nosso sangue, e que tudo isso venha tomar conta, dominando, Senhor Deus, o nosso sangue, para que nós possamos, ó Deus, aprender que no nosso coração, aquele centro das emoções, o centro dos sentimentos, o centro da nossa mente, ele venha, Senhor Deus, a ser dominado por esse sangue libertador, por esse sangue que nos purifica de todos os pecados, por esse sangue que verdadeiramente nos livra de todas as maldades do inimigo, por esse sangue que verdadeiramente nos faz ser cristãos verdadeiros. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, esse vinho que na verdade agora vamos estar em comunhão com o Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja o Senhor o dono dessa noite, e nós queremos, ó Deus, dedicar ao Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo que está aqui agora, ceando conosco, né? Nós queremos dedicar essa ceia a Ele, para que Ele possa verdadeiramente conduzi-la, né? Para que nós consigamos, ó Deus, cear com Ele, assim como os apóstolos estiveram na presença dEle. Nós sabemos que Ele está aqui agora, Senhor Deus, na nossa presença, para que nós possamos cear com Ele. Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa oração e é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, agora nós vamos então participar da nossa Santa Ceia, e eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que nós vamos ler, e que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 e 27. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Querido irmão, agora é o momento de você pedir a Deus sabedoria, para que você consiga discernir o corpo do Senhor em você, para que você consiga discernir que o que você vai levar para dentro de si é o pão da vida, né? E o sangue de Cristo que vai te libertar de todos os pecados. É o pão que vai te ajudar a ter suporte em todas as situações de luta espiritual, mas é também o sangue que vai te ajudar a cada dia mais ter sabedoria para não ter que se arrepender das coisas que você faz com relação ao Senhor. E a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Portanto, irmãos, comamos o pão, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o nosso Deus. Irmão, se você está fazendo isso aí, é porque Deus te chamou a ter parte com Ele. Então honre isso, honre o fato de Deus ter te chamado para fazer parte com Ele dessa grande ceia com o Senhor. Continuando, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos,
Tomemos o cálice com o Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos para encerrar com muita alegria a nossa reunião de hoje. Eu quero relembrar você, não se esqueça, no dia 16 faremos aqui a nossa reunião no templo, daqui da nossa Igreja Batista Vila Paris. Será uma honra receber você, será uma honra estar com você novamente, com muita alegria. Não precisa você achar que nós vamos te abraçar, não vai poder não, viu gente? Vamos ter que seguir os protocolos direitinho, mas aquele toquinho com a mãozinha, com o cotovelo, nós vamos poder dar sim, tá? Então, que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê uma excelente semana no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e que Deus seja sempre com todos vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.